Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar uma mudança na vida de todo mundo, na vida das famílias, em decorrência da pandemia. Como está a situação das mulheres na pandemia? Nós já sabemos que existem a dupla, agora não sabemos se tem a tripla jornada de trabalho, as discriminações, os assédios, né? Os direitos violados das mulheres, como é que se dão as parcerias entre os casais. Quer dizer, nós vamos discutir a situação das mulheres na pandemia e, para isso, nós convidamos duas pessoas que são uma referência, vamos dizer assim, para essa discussão. Eu queria apresentar para vocês a Maria Lígia Quartim de Moraes. Maria Lígia fez ciência política, é doutora pela Universidade de São Paulo, é professora titular da Unicamp, é professora visitante da pós-graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Unifesp, é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp, é líder do grupo de pesquisa Teorias e Militâncias Feministas do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. É um resumo do currículo da Maria Lígia, é bem mais extenso, eu só fiz um compacto para apresentar ela agora. Quero agradecer, então, a disposição da Maria Lígia de participar e quero apresentar para vocês também a Camila Kfouri. A Camila Kfouri é psicanalista. Ela fez psicologia, é psicóloga, é psicanalista e é fundadora da Clínica da Cidade, Psicanálise Pública. Muito obrigado também, Camila, por estar com a gente aqui. Então, eu quero começar retomando a reflexão sobre a situação das mulheres na pandemia. Existe já, desde anos, um movimento feminista que vem lutando por direitos, pela igualdade entre os sexos e pelo reconhecimento, vamos dizer assim, né, de uma série de violações, de discriminações que as mulheres vivem e que precisam ser corrigidas numa sociedade democrática e igualitária. Mas parece que a pandemia não está favorecendo isso, né? Eu queria, então, pedir a Maria Lígia que comece a nossa conversa, Maria Lígia, dizendo assim, você percebe alguma diferença entre a situação das mulheres antes e agora, durante a pandemia? Bom, boa tarde a todas e todos, ou boa noite, ou bom dia, como queiram, mas enfim. Eu acho que está pior do que sempre foi, né? Na verdade, a gente pode, até mesmo como resultado da pressão dos próprios movimentos de mulheres, das feministas e outros movimentos que não eram feministas, mas que também lutavam por direitos, você chegou a um auge que foi a Constituição de 1978 e a incorporação de uma série de direitos. Mas muitos desses direitos, na verdade, não são respeitados. E, mais do que isso, você pode, e é importante que tenha uma lei punindo o feminicídio, mas é paradoxal que só 2 dias atrás caiu, né? Não é mais válido o chamado crime por conta da honra. Isso é uma excrescência medieval. Né? E se a gente for pegar, digamos assim, o conjunto de dados, como é que era no último censo, foi em 2010, você já vai ver o seguinte, as mulheres, porque uma das discussões, mas é que as mulheres ganham menos e as mulheres têm isso porque as mulheres não têm tanto ensino. As mulheres hoje, digamos, o nível de estudo é muito maior do que o dos homens, não mudou coisa nenhuma, porque continuam ganhando 70% do que ganham os homens. Não, digamos, não é mais do que justifique, não é nenhuma justificativa. Não tem porquê. Todo mundo sabe que as mulheres são até mais competentes, mais dedicadas, quer dizer, é porque interessa. É evidente que quem está pagando tem mais interesse em pagar menos. Não é que vocês dizendo que a mulher é porque é mulher ou porque é negra. A casa, por exemplo, já era um lugar perigoso. Sempre foi. 50% dos crimes ocorrem dentro de casa, né?
O Durkheim, o velho Durkheim, tinha razão quando dizia que para a mulher, filho é uma coisa legal, mas que marido é um Cristo. Qual é o problema dessa maré evangélica, por exemplo? Né? É que é reforçar essa ideia de submissão, de que assim Deus quer. Tudo aconteceu de ruim porque o homem desobedeceu, o homem e a mulher desobedeceram a Deus, e a gente agora tem que obedecer o pastor. O pastor diz que para votar nesse, a gente vota nesse. O pastor diz que é pecado, isso é pecado. Né? Quantas pessoas quantas eu não ouvi dizer, mas Deus é que sabe, se for para ter pegado esse, assim, a coisa horrorosa é a violência das classes dominantes, a insensibilidade das classes dominantes por um lado, e o medo e a omissão, né, de boa parte das classes dominadas. Eu acredito que agora, põe isso em situação de crise econômica. Nós todos sabemos que os únicos momentos em que os operários conseguem alguns benefícios é quando está em... Quantos anos já não tem pleno desenvolvimento? Nós estamos em crise econômica. Né? Quando você vê, dá vontade de vomitar um cara da COSAN, o Meto, dizer, bom, agora não está preocupado com nada, com as mortes, com a violência. Agora esperamos que o Bolsonaro cumpra a privatização. Nós estamos interessados em tais empresas públicas. Essas são as classes dominantes. Né? Deixa eu aproveitar e entrar. Diga. Quer ter... O Salles é o homem do Dória. Ele já fez passar a boiada aqui, está fazendo passar a boiada lá. E não tenho dúvida que se for outro que vá da mesma coisa, vai fazer a boiada continuar passando. Essa que é a questão. Mas diga. Eu saio disso. Bom, vamos agora começar a ouvir a Camila também. Camila, eu tinha feito uma pergunta que era, ficou pior as violações de direitos agora, durante a pandemia, ou não? Né? A Marielle já pegou o lado das relações de trabalho, né? Pegou o lado do cotidiano doméstico, mas tem o assédio no transporte público, tem um monte de outras coisas. Como é que você está vendo a situação agora? Olha, Silvio, primeiro um prazer estar aqui com vocês dois, é uma honra, com Maria Lígia, com Silvio. Olha, eu fui me preparar para conversar com vocês, fui pesquisar dados sobre as mulheres e a pandemia. Os dados são tão escandalosos e tão unânimes por todas as pesquisas sérias, seja da Oxfam, da ONU, do Emancipa a Mulher, da Fiocruz. Os dados são tão escandalosos no sentido de que a violência doméstica aumentou, o feminicídio aumentou, os casos de doenças ou transtornos psicológicos aumentou muito. O desamparo aumentou, o trabalho aumentou. Então, acho que não tem... Eu desisti de trazer dados, porque eu falei, não há necessidade. Estamos vendo, né? E estamos vendo, do meu ponto de vista, da experiência clínica, um nível de sofrimento, um nível de colapso, no sentido de eu não dou mais conta de cuidar da minha casa, poder trabalhar remotamente é um privilégio, tem uma quantidade de mulheres imensa que não pode fazer isso, porque o trabalho, como a Maria Lígia falou, somos um país escravocrata, então o trabalho das empregadas domésticas é um trabalho importante entre as mulheres vulneráveis socialmente. Essas mulheres continuam indo aos seus trabalhos ou perderam seus empregos. Então, a precarização econômica é indiscutível. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, o que a Maria Lígia falou, né? De que são duas pandemias. A pandemia do coronavírus e a pandemia deste genocida que nos governa. E este genocida que nos governa está tratando do desmonte de tudo que é estatal, né? Isso que a Maria Lígia fala, que tivemos um pacto social em 88 com a Constituição, direitos que nem chegaram a se consolidar completamente.
estão sendo destruídos. Então, o colapso da saúde pública, por exemplo, o desmonte do SUS, atinge enormemente as mulheres, porque a coisa do cuidado, de cuidar das crianças, de cuidar dos idosos, fica muito a cargo das mulheres. E muitas dessas mulheres dependem da assistência social, do SUS, dos CAPs, para cuidar dos seus filhos que têm transtornos mentais, que não podem frequentar a escola. Então, esse desamparo geral e restrito, primeiro pela falta de horizonte, depois pelo medo, está todo mundo apavorado, e o medo exaure. E essas mulheres, muito também por serem tão responsáveis pelo cuidado com os seus, sentem um desamparo imenso no sentido de ser o morro que acontece com os meus. Quem vai cuidar deles? Então, acho que piorou muito para as mulheres, sim. Acho que quando a gente fala de necropolítica, a gente está falando dos vulneráveis serem matáveis, né? Os pobres, os velhinhos, e as mulheres, infelizmente, em pleno 2021, continuam entre o grupo dos vulneráveis, das vidas que valem menos, né? Das vidas mais matáveis. Então, para mim, é indubitável. Eu vejo na clínica a quantidade de vezes que eu me pego falando: você não pode ser a Mulher Maravilha, não dá para dar conta de tudo. E a mulher responder: qual é a minha outra opção? Eu queria agora passar a palavra para Maria Lígia, para que ela comente também alguns resultados de uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, que acabou de ser publicada 2 dias atrás, onde ela fala que a única coisa que os homens, de fato, estão fazendo mais que as mulheres no recolhimento da pandemia é a questão do cuidado com o lixo, da manutenção da casa. Mas a ideia mas quem prepara mais as refeições, quem cuida mais da limpeza, quem assume o cuidado diário com os filhos, quem cuida, cuida do lado médico das crianças, as mulheres são sempre aquelas que fazem tudo isso, né? Essa sobrecarga, Maria Lígia, ela acontece com todas as classes sociais, ela incide mais sobre classe média, que agora não está podendo trazer a empregada para casa. Como é que hein? Como é que você vê isso? Bom, eu não vou falar aqui de casa. Eu posso até dizer que é uma relativa melhora, mas também tem o problema da produtividade do trabalho, que é muito, muito baixa, porque a gente tem mais know-how. Mas, enfim, falando sério, a questão é a seguinte, veja, eu acho que a coisa mais importante que a pandemia trouxe no mundo inteiro foi à tona uma questão que nós estamos levantando há muito tempo, que é o que a gente chama os trabalhos de reprodução social. O que é reprodução social? De um lado, você a cada dia, né, você está reproduzindo a vida sua e dos demais, cozinhando, comprando isso, fazendo aquilo e tal, além de receber o seu salário para comprar os bens, e, ao mesmo tempo, cuidando da reprodução biológica, sem a qual a sociedade acabaria em uma geração. Então, isso é chamado, né, até se tem uma teoria chamada teoria da reprodução social, para mostrar a importância que tem, porque é um trabalho que fica... Se você faz isso, né, isso feito fora de casa, que agora é feito, você hoje em dia, quando você come fora, ou você come num sacolão, sei lá, sacolão não, nesse prato pronto, alguma coisa assim, você paga. Então você começa a ter ideia. A coisa que mudou, eu acho, agora, que a gente está todo mundo dentro de casa, certo? É que os homens estão tendo, e muitas mulheres também, porque o Brasil, eu acho que é dos países onde tem mais empregada doméstica, a classe média tem empregada doméstica. Isso é impensável na Europa, né? Mesmo nos Estados Unidos, tem que ser muita grana, senão você tem uma pessoa que vai algumas horas, uma vez por semana. Então, o que a gente está vendo, valorizando, é o trampo que é o trabalho doméstico, né? Eu não tenho criança em casa, e é um trampo, certo? Agora, inclusive, eu estou com auxílio, mas quando nós levamos a sério o lockout, todo mundo ficou fechado, não fazia nada, foi
né? Nossa, a gente caía exausto. Quando eu cheguei, pedia muita coisa fora. Onde eu vejo a diferença, por exemplo, entre os professores, que seria uma classe média para, né, no mínimo uma classe média, professores universitários, estou falando, entre meus colegas, é que sempre que a gente faz uma reunião, sempre que tem alguma coisa de conjunto, as crianças estão circulando ou estão solicitando para a mãe, não para os pais. É raríssimo você ter um pai cuidando de uma criança, ainda. Eu acho até que talvez divida-se mais o trabalho de cozinhar. Na nossa família, na Camila, tem muitos homens que sabem cozinhar muito bem. Então, assim, mas a questão das crianças eu acho que é essencial. Eu acho que o foco, razão pela qual, veja você, Silvio, né? Quando você pensa que a média de filhos, né, 50 anos atrás, lá, eram 7 filhos, que hoje nós estamos abaixo, né, não chega a ser 2 filhos na média, tem alguém que está com um pedaço de uma criança. Você vê a mudança radical, e isso sem nenhuma política mais clara de apoio né, da saúde reprodutiva. Ao contrário, agora ela está sendo totalmente posta em questão, desmontada. Então você vê tanto a coisa que as mulheres têm filhos mais cedo, mais tarde quando têm, e o número de pessoas vivendo só e de casais sem filho, que aumentou muito. A chamada família nuclear tradicional, papai, mamãe e filhinho, não é nem 50%. E desses 50%, muitos são famílias refeitas. Se eu comparo isso aos anos 50, da minha escola chamada Sacré-Cœur de Marie, em que todas as freiras eram com aquela caridade cristã, se um pai separava de uma mãe, né, diz que a filha era obrigada a sair da escola, porque nós não poderíamos conviver, né, nos buscar com um casal, né, com a filha de um casamento desfeito. Você vê hoje, né? Hoje mora um com o filho do outro. Tem até casos de gente que é dos filhos, que não são de nenhum dos dois. Há esses casos também. Né? Agora, qual é a incidência, por exemplo, onde é que eu vejo trabalho científico? Aí é fabuloso. Os homens estão produzindo mais e as mulheres produzindo menos. Isso de estudo. Supondo que seja uma classe privilegiada, supondo que seja uma classe, inclusive, que pode contar com algum tipo de auxílio doméstico. Né? Mas, por quê? Porque o trabalho, né, eu digo para os meus alunos, é horas bunda. Você tem que sentar e ficar horas lendo, não dá para ficar interrompendo, faça uma coisa para, você não consegue, você precisa estar lá horas, né, sentado, prestando atenção, lendo, se concentrando naquilo. E não é concentração possível. Eu vi uma colega nossa ontem, em plena reunião, e olha, começando o ano, ela teve uma crise. Porque começou a surgir, e faz isso, agora trabalha-se muito mais, porque o tempo todo mundo sabe que todo mundo está em casa, o tempo todo tem reunião, o tempo todo faz comissão para isso. Eu estou ficando desesperada, eu falei que eu não vejo a hora de fazer uma reunião presencial. E tem outra, nós não damos aula EAD, não é que a gente grava e passa, não, as nossas aulas são presenciais. Então você já fica com angústia, porra, vai cair a coisa. Não estão ouvindo, será que está tudo bem? Aí um aluno manda um recado, professora, caiu a minha. Então, assim, é uma agonia o tempo todo. E eu tenho medo de morrer de Covid, vou ser franca. Ainda tem mais dessa. Vamos falar dessa agonia. Camila, você é psicanalista, você deve estar atendendo agora as pessoas que estão impactadas pelo isolamento, né, da pandemia. Como é que você vê esse processo com as mulheres ocorrendo hoje? Eu acho que tem um medo permanente que é do âmbito do coletivo, assim, né? E o medo exaure. Muito da nossa exaustão é de tanto medo. E de tanto a morte estar a céu aberto, né? A morte está em todas as bocas, muito embora ninguém queira falar sobre a morte, né? A morte que a gente teve em relação a gente mesmo, em relação aos nossos, em relação a quem é próximo da gente, a dificuldade de elaborar um luto numa situação em que você não pode fazer os ritos mais antigos da sociedade, entre aspas, civilizada, que são os ritos de morte, né? Velório, enterro, abraçar a sua família, estar junto, nada disso está podendo ser feito.
Acho que tem essa parte que se destaca nas mulheres, porque aí eu estava falando das novas configurações familiares, né? Hoje em dia, a maior parte das famílias é liderada por mulheres, né? Chefes de família hoje em dia são mulheres, sobretudo nas classes mais vulneráveis. A gente trabalha com moradores de ocupação, da ocupação 9 de julho, da Lorde. As casas são lideradas por mulheres, mas assim, em imensa maioria. E outra coisa que a Ia falou, que ontem eu li também a respeito da queda da produção acadêmica das mulheres, né? O dado que eu li foi de 45% de queda de produção acadêmica. Então, de certa forma, acho que o medo e a vulnerabilidade, de alguma maneira, atravessa as classes todas, embora, obviamente, as mais vulneráveis sofram mais, como sempre, né? Como é historicamente. Fico pensando nesse pavor de deixar os seus desamparados, né? Acho que desamparo é uma palavra que eu tenho ouvido e dito muito, né? A gente está num desamparo institucional, num desamparo psíquico. Eu tenho escutado a sua pergunta, né, Silvio, sobre o que eu tenho escutado em termos de angústia, de uma angústia muito maciça, de muito medo da morte, de muito desamparo, repetindo a palavra, e dessa coisa de estarmos sem um horizonte, né, sem perspectiva, de não poder planejar. Acho que as mulheres passaram, agora acabou a discussão, a escola fechou, mas as mulheres mães passaram por um dilema muito grande sobre queremos que a escola reabra, achamos uma temeridade a escola reabrir, ou o quê, né? Muitas mães que realmente trabalham, dão conta da casa, dão conta das crianças, tinham um desejo de que as crianças fossem para a escola, pelo amor de Deus, inclusive porque as crianças em profundo sofrimento também. Mas, ao mesmo tempo, uma culpa imensa. E se eu mando para a escola e acontece alguma coisa? Um medo enorme. Então, esse medo, além da carga de trabalho ter aumentado muito, esse medo nos tira qualquer possibilidade de conforto, né? É uma angústia constante. Isso é muito cruel de se fazer com uma nação, né? Tirar do horizonte. Vamos passar da dimensão pessoal, que a psicanálise permite aprender, para uma dimensão mais coletiva, né? E aí eu estou me referindo, Maria Lígia, ao movimento feminista, ou aos movimentos feministas, no plural, né? Quer dizer, como que eles têm olhado a pandemia? Como é que você tem visto a atuação desses movimentos hoje? Silvio, eu acho que as mulheres, em geral, né, especialmente as feministas, constituem uma das... Né, apesar de termos a tropa da Damares, mas as mulheres, especialmente as mulheres jovens, acho que tem uma coisa linda das secundaristas, das universitárias, elas são hoje uma vanguarda da iluminista. Foram as mulheres que mais se opuseram, também nos Estados Unidos, né, contra o Trump. Aquela história, ele não. Estavam certas. Ele não, meu Deus, ele não. Certo? Ele não passou. Certo? Evidentemente que se chama, né, reação, mas que estamos chamando de backlash e tal, é mundial. Quanto mais as mulheres conquistam direitos, mais vem a violência para tentar, por onde ela pode correr. Né? Então, assim, o grau de violência aumentou e é estatístico, de feminicídio, de violência doméstica, de violência contra a criança, porque eu acho que a gente não está falando das crianças. E esse dilema que a Camila falou, que a gente vê o tempo todo, a culpa né, vai para a escola, sem se falar que nós sabemos
o que eu acho que foi uma coisa sábia na Inglaterra foi que eles mantiveram as escolas públicas de pais trabalhadores abertas, né? E deram prioridades para essas pessoas na vacinação. Porque quem cuida de quem cuida? Porque essa que é a questão. Estavam desmantelando o SUS, agora sai correndo atrás. Estavam desmantelando, né, tudo que era da saúde pública, agora sai correndo atrás. Quer dizer, você não acha uma vergonha que tem um bando, não sei se é verdade, enfim, ou não, né? Acho que é verdade, querendo fletar o avião, agora querem ir para Cuba? Ah, agora a Cuba ficou maravilhosa porque tem a vacina? É fabuloso, quer dizer, é de um cinismo, né? Quer dizer, ontem a Cuba era péssima, hoje a Cuba é maravilhosa, né? A vacina chinesa, Deus do céu, a melhor vacina que tem é a Coronavac, é indiscutível, não dá reação. Você que é do Le Monde Diplomatique, eu ouvi do grande personagem francês, o médico, dizendo: eu adoraria tomar, isso antes, a Coronavac. Eu espero, sinceramente, que o consulado chinês me convide, porque lá não tem a Coronavac, né? Então, eu acho que tem uma, né, quer dizer, tem como dizer, tem uma reação agora que incide sobre a mulher. E, ao mesmo tempo, que tem agora, acho que a percepção de como esse trabalho é importante. Quem eu acho, por exemplo, hoje, que é um dos setores mais avançados, mais críticos e mais radicais do movimento feminista, é o feminismo negro, né? E um dos canais interessante, um dos canais de formação desse feminismo negro, e eu sei porque eu estou muito próximo disso agora lá na Unifesp, são os cursos de serviço social, que saíram daquela primeira ideia, né, da filantropia e tal, e hoje tem uma visão social, de política social, e que estão ligados ao movimento, né, que trabalham justamente, quer dizer, tudo que eu fiquei com os últimos 2 anos, o grau de informação que eu tive sobre o que acontece de fato nas prisões, nos postos de saúde, né, nos manicômios, é muito por causa dessas pesquisas dessas assistentes sociais, ou psicólogas que trabalham na rede pública. Então, por exemplo, público, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu achei super interessante é um projeto, né, que a pessoa vai desenvolver agora. Ela trabalha numa penitenciária e ela comentou que os presos que matam mulher, não os estupradores, mas os que matam mulher, têm toda a benevolência dos guardas, dos agentes penitenciários, né? É fabuloso, quer dizer, tem alguma coisa aí que não vai. É formação em loco. A nossa sociedade machista que se manifesta concretamente em todo momento, né? Não, aí você vê, é isso. Mas, enfim, então, quando você me pergunta, eu acho assim, a história não é um contínuo, cada movimento, a cada momento surge com questões novas. Esse novo feminismo, um feminismo que parte muito mais de vários, é muito mais de fragmentado, mas no bom sentido, são várias iniciativas, certo? E acho que a nossa esperança está neles, né? Nessas jovens, né? Veja a Camila, por exemplo. É o florão da família. Eu concordo demais contigo. Eu, quando fico muito desesperançada, penso na molecada que ocupou as escolas em 2015, 2016. Penso nas adolescentes que nos cercam, né, e na nossa família. Penso nas minhas pacientes adolescentes e vejo que ali tem uma visão totalmente diferente e uma não admissão de um determinado tipo de comportamento ou mesmo de fala, né? E concordo demais também com a coisa da história cíclica, né? A gente está vivendo uma reação a alguns passos adiante que a gente deu, como mulheres, como negras, como gays, como vulneráveis em geral, como as ditas minorias, né? E a gente está vivendo um refluxo disso, né? Não, vocês não podem. Só que tem certas coisas que, uma vez andadas, não retroagem, né? A mulher preta que foi
para a faculdade, foi a primeira pessoa da família, primeira geração aí para a universidade pública, não vai aceitar que os filhos dela não tenham esse direito. Então, realmente, quando a desesperança bate fundo, eu acredito na rapaziada. Elas têm a rapaziada que tem que ir. A rapaziada e a mulherada, né? Porque os rapazes é o masculino. Vamos que vamos! E temos que enfrentar essa situação. Né? Os rapazes é masculino, mas a rapaziada é feminina. Silvio, tem uma coisa, há muitos anos atrás eu estava participando de uma mesa e tal, eu falei da violência contra as mulheres mortas e tal. Aí, na hora das perguntas, uma pessoa se levantou e falou, olha, professora, tudo bem, mas quem mais morre, na verdade, são os homens. Então, é importante notar isso, que entre 18 e 24 anos é tamanho grau de genocídio masculino, os homens se matando, não são as mulheres que matam os homens matam as mulheres e se matam, que a partir de 24 anos, aquele equilíbrio demográfico já não existe mais, as mulheres começam a ter são mais do que os homens. Isso vai aumentar depois que as mulheres vivem 10 anos a mais, então tem mais velhinha do que velhinho. Agora, é isso, quer dizer, essa construção da masculinidade, como diz a grande antropóloga Rita Segato, essa construção da masculinidade baseada na violência, na ideia de submissão, de poder e da força, ela é ruim para a maior parte dos homens que não são assim. Nem todo mundo é pitbull, que nem o 01, 0003, sei lá, né? E o papai. Né? Tem outros tipos de homens, né? Ainda bem. Agora, tem de mudar a forma de que se construía, de se repensar. Por isso teria de ter cursos na escola, a gente pensar sobre a sociedade, pensar sobre tudo aquilo que a gente deixa. Silvio, o português é uma língua que tem. Por que o mar é o mar, e não é a mar, que nem na França? A única língua civilizada é o inglês, né? Porque as coisas não têm sexo. É neutro, né? Você tem sexo. Então, só o fato de que as pessoas acostumaram com a ideia que o homem representa também a mulher, isso é um absurdo. A língua já é machista. Então, mas eu quero voltar para o nível da organização das mulheres, entende? Vocês estão percebendo que existe um nível maior de organização e de demandas das mulheres pelos seus direitos, ou a pandemia deu uma congelada nisso? Eu acho que, de forma ampla, geral e restrita, os movimentos, ao ficarem privados do encontro, da rua, do grito, já sofrem aí uma defasagem imensa, né? A gente, de certa forma, se formou a tempestade perfeita para esse genocida, né? A gente, com a vida mais matável e mais sem voz, né? Acho que as coisas que pela internet se organizam, de redes de mulheres que se ajudam, porque isso é muito importante. Redes de mulheres que apoiam umas às outras e fortalecem a emancipação umas das outras, né? Tem a palavra muito da moda que é empoderamento, eu prefiro emancipação, autonomia. Mas isso eu acho que ficou, não sei o que a Ia pensa, mas eu acho que ficou prejudicado, sim, pela pandemia. Até pela quantidade de demandas e exaustão total que todo mundo está vivendo e as dificuldades de botar a boca no mundo. Até por conta da pandemia, né? A gente respeita o isolamento, né? E não vai sair fazendo carreata, porque é uma coisa ridícula. E veja você, a última vez que eu participei de uma manifestação foi o dia 8 de março do ano passado. Já tinha um clima, mas foi a última vez. Estava chovendo, estava até, mas baixo de chuva e tal.
as moças foram para a Avenida Paulista. Foi a última vez. E se você pensar, sei lá, muitas desses teóricos, né, que hoje discutem movimentos sociais, que falam a importância dos corpos, da presença dos corpos, das multidões, né, desde o Preciado, Butler, né, o Negri e tal, você veja a falta que faz essa possibilidade da gente estar... Porque a nossa arma, né, quando a gente está disposto a expor a nossa vulnerabilidade, né, como foi quando aconteceu com a coisa da repressão contra os jovens, que eu não tinha nenhuma razão, fui lá para o Largo da Batata, um protesto contra a violência que foi feita contra eles, tá certo? Então, a melhor coisa que você pode fazer é o corpo presente. Quando você está de corpo presente, você está se expondo, né, a levar uma porrada, qualquer coisa, você está lá se expondo porque você quer dar apoio a essa causa. Essa falta é terrível, é terrível. Né? Quer dizer, tá havendo um cansaço. Na época todo dia tocava. Eu sou contra panela, lembro do Chile. Eu toco pandeiro. Mas você entende? Porque uma hora cansa, né? Você está fazendo jantar, tem de parar para tocar pandeiro, tem o senhor aqui que toca um bumbo, quer dizer, tem uma hora que você entende, a gente quer ir para a rua, quer, né, unir os outros, tá lá aquela sinergia, aquela coisa maravilhosa que você está com uma massa que está pensando igual, que está defendendo as mesmas coisas. Então, Silvio, eu acho que para as classes dominantes, para o Bolsonaro, isso tem sido ótimo, tem sido ótimo. Não que a gente não esteja com ódio, não que a gente não, né, que a gente tenha esquecido, não que a gente não vá, mas no momento ele não tem de enfrentar as multidões na rua. Isso já é ótimo para ele, né? Interessante. Vocês acham, então, que tem aí toda uma revolta represada? Ou não? Quer dizer, ou a sociedade já é tão marcada pela desigualdade que as pessoas oprimidas se acostumaram a isso? Quer dizer, eu lanço essa pergunta porque logo mais, com um nível maior de vacinação, você vai poder voltar para as ruas, né? Quer dizer, e eu fico perguntando, temos uma energia represada de protesto ou não? Bom, vai ser uma coisa fácil de ver, porque vai ser, né, oxalá seja rápido. Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem uma energia... Eu vou sozinha. Você vai comigo, Camila? Mas, logicamente. Imagina, vamos todas, entende? Não. Eu acho que tem, sim. Tem represado. Até porque a gente tem de exorcizar esse medo. A gente tem de exorcizar essa angústia. Você sabe o que é, Silvio? Talvez você saiba o que é ficar sem poder abraçar as minhas netas amadas, né? Ficar com o fantasma de que talvez eu morra, elas não podem... Você entende? Eu choro só de pensar nisso. É horrível. E a gente aguentou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e não passa. E aí esse louco... Né? Aí você viu, hoje eu recebi um aviso assim, olha gente, sinto muito, aviso do governo, não temos mais leito. Já morreu o primeiro porque não tinha UTI. E a pressão para abrir as coisas, você recebeu também, né? Recebi. E fico pensando nessa coisa, essa notificação do governo de que os leitos acabaram. Mas fico pensando nessa coisa do represamento, né? Dessa angústia, dessa raiva, desse medo. E penso um pouco, puxa vida, será que dessa vez a gente vai poder pensar em algum tipo de reparação? Porque a escravidão, como aí abriu o programa falando, né? A escravidão terminou de uma forma farsesca, virem-se aí. Foi se pensar em alguma política de reparação quando se começou a pensar em cotas e era ainda um projeto, ou como diz o Caetano, aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína, né? Mas é evidente que a gente não pode falar que o Brasil em algum momento tenha feito reparação ao processo escravagista, assim como não fez a ditadura.
né, a anistia para ambos os lados impediu qualquer tipo de reparação e de esforços pela verdade. A comissão da... Pela verdade, a gente queria saber a verdade. Os caras nunca abriram, não entregaram um documento. Sim. Fico pensando se dessa vez a gente pode pensar em algum tipo de reparação para o tanto que... para a carga de sofrimento para a qual a gente não tinha o menor... Aliás, continua não tendo o menor repertório, porque é uma situação absolutamente impensável até um ano e pouco atrás. Se de alguma forma a gente vai poder botar para fora e entender, ainda que a posteriori, o que nos aconteceu, qual é a extensão do trauma e qual reparação é possível para isso. Eu só queria lembrar uma coisa, Silvio, que é importante, que é o seguinte, veja, a diferença que faz um governo, né, sei lá o que é isso, um governo de extrema-direita e burro, porque a extrema-direita às vezes não é tão burra. Nós tínhamos, ainda temos, o melhor sistema de vacinação do mundo. Nós tínhamos um modelo. O Brasil foi aquele país, na época da AIDS, que quebrou a patente. Né? Isso foi mérito da César, o que é de César. Foi mérito do César. Muito bem. O Brasil agora se opõe à quebra de patente da vacina, contrariamente à posição da Índia, certo? Né? E esses últimos anos, de Temer para cá, é desmanche da coisa pública. Então, essa cobrança tem de ser feita. Essa cobrança merece um tribunal, sabe, um tribunal Nuremberg, sei lá o quê. Claro que merece. Isso foi proposital. Isso é um ato genocida. É isso. São fatos. E continuam. Bolsonaro continua na coisa contra a quebra da pró-farmacêuticas e contra a quebra das patentes da vacina. Então, essa situação a gente não pode esquecer. Então, se fosse qualquer outro governo, né, até mesmo o governo Temer, os governos Temer, né, a ditadura Temer, não seria tão incompetente, não teria um ministro, não teria sido esse horror que tem sido. Né, Ainda mais porque agora nós tínhamos... Quer dizer, a vida na sociedade ela tem elementos complementares. Por exemplo, você tem as creches, né, para as crianças pequenas, para permitir que as mães possam ter um tempo liberado, seja para trabalhar, seja para cuidar das outras coisas. As creches agora estão... Eu não sei nem se estão suspensas ou não estão. Acho que estão, né? Estão suspensas. Estão suspensas. As escolas, a mesma coisa, quer dizer, para os setores mais vulneráveis, como se chama, os mais pobres, quer dizer, a refeição da criança na escola é fundamental. Fundamental. Né? E isso está precarizado hoje em dia. Né? Algumas escolas estão abrindo só para oferecer a refeição, mas, de qualquer maneira, o espaço de sociabilidade, de encontro, de amizade, de alegria, de brincar, né? Ele está comprometido. Né? Isso também afeta as mães. As mães não podem ter esse tempo disponível, as mães têm que estar toda hora cuidando dos filhos, e isso realmente mostra a importância das políticas públicas, né? Para que serve um Estado? Né? E eu vejo que existe já, desde longo tempo, uma campanha grande por aumentar o número de creches e garantir, né, um lugar de acolhimento para todas as crianças, né? Vocês têm acompanhado esses movimentos de pressão aí, ou vocês não estão sabendo disso? Bom, Silvio, você sabe que o meu companheiro Rubens Naves é um apaixonado dessa questão, né? Eles têm um grupo que tem o WhatsApp e tal, se reúnem, fazem pressão, conseguiram... Por exemplo, quantas 1000 creches foram feitas no Haddad, né? Porque eles fizeram um grupo que une também, o que é fundamental, o Ministério Público. Né? O que acontecia antes? Há o direito da creche.
as mulheres iam, não tinham. Então, algumas iam para o Ministério Público. E aí o Ministério Público obrigava a abrir uma vaga para a criança. Com isso, ela passava na frente de outras crianças que as mães não tinham entrado com o advogado. Então, para acabar a situação de injusta, inclusive, no certo sentido, justa porque a pessoa tem o direito, mas injusta porque prejudica a fila, é que se organizou. Esse grupo atua já há uns 3 anos, né? Mas aí você teria de chamar o Rubens para falar. Tá certo. Eu Mas penso sim, e existe um modelo escandinavo, né, que defende que as crianças fiquem em suas casas até ali pelos 3 ou 4 anos, e para isso dão licença maternidade e paternidade intermitentes, né, durante todo esse período. E o discurso é maravilhoso, né? Eles falam que o governo faz esse investimento porque sabe que a primeira infância é fundamental para formar cidadãos conscientes, cooperativos, politizados e justos. Então, a gente está muito longe disso, mas como vislumbre do que seja investir no ser humano, né? Do que seja valorizar as vidas, não ter vida que vale mais e vida que vale menos, né? Olha, gente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu falei que o tempo passa rápido, né? De fato. Eu queria só fazer uma última pergunta para as duas, e aí, quando vocês quiserem, vocês podem, inclusive, se despedir nessa fala, que vai ser a nossa última, né? Quer dizer, é um pouco a diferença entre as meninas, as jovens e adolescentes, né? E as mães. Quer dizer, vocês estão percebendo alguma dinâmica distinta? Quer dizer, existe um nível de associação, de criação de coletivos junto aos jovens que não tem entre as famílias mais consolidadas? Como é que vocês veem a dinâmica desses 2 grupos em separado? Eu acho assim, Silvio, que eu diria assim, em matéria, digamos, do contexto, certo? Assim como a geração da minha mãe preparou, de certa forma, a possibilidade que a minha geração fosse para a faculdade, a minha geração abriu muito espaço, porque leis, porque, né, acho que a minha geração é responsável, em certo sentido, por tudo aquilo de bom que tem no Código de 88. Agora, a geração da minha filha, ela já encontrou, no certo sentido, as coisas dadas, né? Então, eu acho que deve ser um susto, e a geração das minhas netas mais ainda, quer dizer, deve ser um susto esse ataque aos direitos, porque eram coisas que estavam dadas. Então, eu acho, aí é puro achismo, né? Quer dizer, tem coisas que elas não, as minhas amigas ficam pasmas, não acredito que isso possa ser dito, não acredito que isso aconteça ainda, porque elas desfrutam de um grau de liberdade, de pensar, de família, né? de poder afirmar o seu desejo, de vou fazer isso, não vou fazer aquilo, visto assim, visto né? Assado. Então, eu acho que essas restrições novas, quer sejam para a pandemia, quer sejam por esse avanço do reacionário, acho que ela criou situações muito novas que essa geração não que não estava preparada. A gente se prepara de acordo com os problemas. Eu também não estava preparada para uma ditadura militar. Eu sou da geração que teve 20 anos de democracia. Eu achava que nós íamos ter uma maravilha, estava lá com o Jango, botei no Jango. Nunca imaginei que fosse aquele terrorismo de Estado, etc, etc. Então, eu acho que essa geração está provando que tem condições de resistir, né? de se sobrepor e de fazer novas propostas. Eu sou otimista, né? Mas acho isso, encontrar uma situação que estão perdendo. Até pode ter os direitos consolidados, mas na prática não tem como exercê-los. Bom, é isso, muito obrigado, me despeço, até uma próxima. Vamos ver o que a Camila tem a dizer. Camila, por favor. Eu acho que a gente está aprendendo na marra que direito consolidado é uma coisa que não há, né? A gente está em constante luta para garanti-los, né? De novo, né, a Constituição de 88 não chegou a ser instaurada plenamente, né? Antes de que pudéssemos desfrutar plenamente de uma Constituição cidadã, de uma cidadania
não diria plena, mas bem mais avançada do que a que tínhamos e temos hoje. Antes disso, numa canetada, destruíram tudo, né? Acho que a gente aprendeu muito na marra que o que a gente constrói com pazinha, eles vão lá com trator e crau. Gostei. Destroem. Sobre a pergunta entre as mães e as filhas, né? Eu estou vendo muito adolescente ensinar a mãe sobre direitos iguais, sobre a impossibilidade de aceitar naturalmente que mulheres e homens não tenham os mesmos direitos, porque não tem, né? Então, tenho visto, eu estou com a Ia, eu tenho esperança nessa molecada e acho que eles têm muito a contribuir e acho que, de fato, as gerações é uma construção, né? As gerações anteriores vão preparando o terreno para que a gente possa ter alguma força para lutar e lutar contra a estrutura, né? Porque quando a Ia cita a Damares, por exemplo, a Damares, que é uma mulher extremamente machista, viveu numa sociedade estruturalmente muito machista, né? Ela é resultado de uma estrutura que é perversa, né? Mas vamos que vamos. Foi um prazer imenso estar com vocês. Uma honra. O prazer foi nosso. Próxima. Eu quero agradecer muito, então, a Maria Lígia Quartim de Moraes e a Camila Kifuri por participarem desse papo com a gente. Foi bem interessante. Eu acho que traz reflexões para a gente levar para casa ou levar para o... Já que estamos em casa, levar para dentro da cabeça, né? Quero agradecer também a você que nos assiste e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.